Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim e você está no Café com Política, o seu programa diário de entrevistas para abordar assuntos que dizem respeito a Belo Horizonte, às cidades da região metropolitana, à política de maneira geral e aqui sempre num espaço aberto para discutir projetos de lei, temas da cidade e outros assuntos relevantes no seu dia a dia. Para você que quiser nos acompanhar, se estiver nos vendo ou nos ouvindo pela primeira vez, faça o seguinte: youtube.com/otempo é o nosso canal do YouTube. A gente pede a gentileza para que você se inscreva, se junte aos mais de 933 mil seguidores que estão conosco no canal. E você, claro, pode também acionar as notificações para acompanhar sempre quando tivermos novos conteúdos, seja de política ou de outros assuntos que a gente tem ao longo do dia para você aqui no nosso canal de O Tempo. Minha convidada hoje aqui no Café com Política, a vereadora Flávia Borges, do Democracia Cristã. Olá, vereadora, como vai? Prazer em tê-la de volta ao Café com Política. Prazer todo meu, Ibrahim. Bom demais estar aqui com você nesse tempo aí tão que a gente discute tanta coisa bacana. Exatamente. Né? Um prazer estar de volta. Obrigado pela presença mais uma vez, vereadora. Então vamos lá. Eu quero tratar primeiro do seu mandato, da última legislatura para essa, vereadora. O que muda da vereadora Flávia Borges do último para este mandato? Tem pautas que não foram abordadas, assim, ficaram pelo meio do caminho, em função, seja da dinâmica da Câmara, da presidência da Casa ou de intenções pessoais como vereadora, que agora a senhora pretende tocar nessa legislatura? Olha, Ibrahim, eu não posso reclamar. Eu tive um mandato tão produtivo, né? Eu olho para trás e fico muito feliz com o que a gente conseguiu aprovar, fazer, atuar. Mas é claro que a gente tem sempre que melhorar, aperfeiçoar. Eu continuo na mesma dinâmica, com as pautas que eu sempre trouxe, né? A questão da educação, a defesa da mulher e tantas questões aí, né? Que eu sou aí bem aguerrida. Mas é claro que a gente tem sempre que ter um olhar mais completo. Alguma questão que eu quero investir mais dentro das escolas, que é a minha pauta principal, é a questão da inclusão, para que aconteça de uma maneira real, efetiva. É algo que a gente tem recebido tantos questionamentos, é uma demanda muito grande. Mas quero continuar, né, na defesa da família, defesa aí da próxima geração, porque me tornei aí uma representante mesmo de muitas questões, né? Eu tive mesmo um retorno muito positivo. Acho que o reflexo disso tudo foram as urnas, né? Que eu fui muito surpreendida, uma boa surpresa. Mas é um compromisso aí, agora uma responsabilidade ainda maior. Então vamos continuar no mesmo ritmo e aperfeiçoando ainda mais o nosso mandato. Então eu quero, à luz de a senhora ter sido vereadora na última legislatura e agora voltar e ter tratado da pauta de inclusão e de educação como uma prioridade, lhe pedir uma avaliação sobre o atual secretário Bruno Barral. Aquilo que ele tem feito desde a sua chegada à gestão do prefeito Fuad Noman, que também é uma gestão de continuidade do último para esse mandato, ela tem sido satisfatória na avaliação da senhora? A secretaria, especificamente, ou o secretário, está devendo alguma coisa que está faltando na avaliação da senhora como vereadora? Está devendo muita coisa, né? Nossa pauta da educação, uma pauta preciosa. Nós temos ali um grupo de vereadores que estão ali mergulhados. E, na verdade, é um secretário que a gente não tem muito contato, né? Nós, como Comissão de Educação, que eu sou membro efetivo, nunca tive o prazer de tê-lo numa audiência pública, de tê-lo, né, numa visita ou de nos convidar, o que acontecia antes com outros secretariados. E, assim, nós temos aí um acúmulo de questões. Ontem mesmo falei disso em plenário, um absurdo que nossos alunos aí de escola pública não receberam material para começar o ano letivo. Isso é mais uma coisa, de um reflexo de uma gestão aí um pouco desorganizada, porque como que um planejamento não foi feito em 2024 para se começar agora, né? Uma semana de começar as aulas, as escolas foram avisadas que não receberiam os kits escolares, com materiais básicos ali, né? Coisas básicas para o aluno começar o ano. E aí foi uma correria, uma confusão. Há 3 dias atrás, as escolas receberam um e-mail avisando quais os itens teriam que comprar, mas não indicaram quais os fornecedores, as empresas que eram ali idôneas para poder se fazer uma compra, né, com todo o processo de compra que tem que ser muito bem ajustado em qualquer, né, recurso público, e tudo isso gerou muita instabilidade. Isso é um exemplo, né, daquilo que vem acontecendo. Em contrapartida, início de janeiro, a prefeitura empenhou um contrato de 40 milhões, ou seja, 40 milhões para comprar um material paradidático sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, mas o básico, lápis, borracha, caneta, papel, uniforme,
As escolas não têm para começar o ano, então que administração é essa? Que fez um contrato aí de 40 milhões, mas não forneceu o básico para as escolas. Esse é um dos exemplos, né, que a gente precisa de perto. Eu tenho outras questões ideológicas que eu tive muito confronto e não tive uma resposta de perto, não tive ali uma atuação de perto da secretaria. Então eu tenho muitas questões aí que deixam em dúvida a atuação. E vereadora, há uma avaliação da parte da senhora ou da Comissão de Educação, seja dos vereadores que estiveram na última ou nessa legislatura, de por que há essa distância que a senhora menciona do secretário? Assim, é uma questão do fato do secretário não ser um secretário de Belo Horizonte, e essa foi uma questão muito levada à discussão em determinados momentos, ao dizer, olha, ele não é um Belo Horizontino, ele não conhece a realidade das escolas. Bom, há outros secretários que não são de Belo Horizonte, historicamente, e que estão, inclusive, na administração. Mas eu queria uma avaliação da senhora, qual é o ponto que a senhora enxerga que há essa distância entre a comissão e o secretário? Eu acho que esse ponto que foi levantado no início, não é de Belo Horizonte, é um ponto que poderia ter sido sanado, né? Isso, a gente teve, como você falou, outros secretários e rapidamente isso poderia ter deixado de existir, mas nunca houve um convite, audiências públicas. Poxa, isso é fundamental aí, né, para o nosso trabalho legislativo. Sequer compareceu, né? Então, realmente é algo que não foi uma construção bacana com a Câmara. E é ruim da gente ter uma comissão de educação que quer trabalhar, é só isso que a gente quer fazer. Mas a gente não é respondido nos pedidos de informação, muitas vezes, né, é muito moroso. E a gente precisa disso tudo para o nosso trabalho, ficar bacana. A senhora tem uma expectativa mais positiva a partir dessa legislatura, em função do prefeito Fuad Noman ter aumentado o seu arco de alianças, pelo menos de partidos que o apoiaram na eleição? Alguns, já sabemos pela eleição da presidência da Câmara, estão em blocos independentes, mas até o momento não dizem que são adversários políticos do prefeito. Mas a senhora tem expectativa diferente dessa legislatura? Eu acho que mudou um pouco, a gente não consegue ainda fazer uma avaliação, né? Teve toda uma ala que apoiou, né, a reeleição do prefeito Fuad, agora do nosso prefeito em exercício, Álvaro Damião. Eu acho que é precoce a gente fazer isso, vai depender muito aí do nosso diálogo, nossa negociação, da conversa com a prefeitura. Nós estamos prontos para trabalhar, né, em prol da cidade, mas precisa ter essa aproximação, algo que ainda não aconteceu. A gente está esperando. O fato de o atual prefeito interino, na ausência do prefeito Fuad Noman, que ainda se recupera no hospital, ter sido um vereador, aumenta a responsabilidade, aumenta a cobrança dos vereadores para que ele participe mais, e de alguma maneira isso já foi feito, de pedir ao governo, pedir à prefeitura que esteja mais próximo da Câmara? Eu acho que é algo muito positivo, porque o Álvaro, ele vai saber entender ali o nosso trabalho, ele esteve ali do nosso lado, ele entende as nossas questões, então acho que ele pode usar isso a favor, né? Eu já fiz uma solicitação de ser recebida, não como uma vereadora, mas representando um grupo que é a Frente Parlamentar Cristã da Casa, né, que eu fui escolhida agora como presidente. Estou aguardando esse momento ansiosamente para estar lá com o prefeito interino, para que a gente possa aí minimizar até umas questões que vêm a seguir. A frente parlamentar mencionada pela senhora tem qual objetivo nesta legislatura especificamente? Eu conversava recentemente com o vereador Leonardo Ângelo e que me dizia, eu tive um convite, estou conversando também para participar da frente parlamentar, e ele disse, olha, eu separo um pouco mais questões que para mim possam ser ideológicas, mas eu ainda assim tenho uma conexão com a religião. Como é que a frente pretende atuar e que tipo de pautas ela quer levar para a discussão, seja na Câmara, seja junto à Prefeitura de Belo Horizonte? A frente, ela vai continuar fazendo o trabalho que tem sido feito já, né, no outro mandato. Nós tivemos agora o encerramento do mandato do vereador Irlan, que foi excelente. Antes dele, o vereador Wesley, né, Moreira, que foi quem teve todo o crédito de instituir na cidade, inclusive, a Semana da Páscoa como calendário oficial. Isso foi uma vitória da Frente Parlamentar Cristã. Então, o objetivo é continuar fazendo o que a gente fez, mas eu tenho algumas questões urgentes, nós está batendo aí na porta, né, a questão do carnaval. Nós temos uma frente composta por 27 parlamentares até então, que são convidados a partir do momento que a gente fica sabendo se é um vereador cristão, né? Se é católico, se é evangélico. No momento a gente não tem nenhum vereador espírita, já tivemos no passado. Mas ela tem uma característica à frente que é muito bacana, que é suprapartidária, né? Que não é ali um bloco que nem é oposição, nem é do governo, então ela transcende isso tudo aí. Em alguns momentos é uma frente que determina ali as votações importantes, baseada naquilo que a gente professa, né? Nós temos parâmetros que são colocados ali como um compromisso
E são parâmetros muito naturais, porque se o vereador ele professa uma fé, ele acredita naquilo que a gente está colocando ali e em algum momento a gente vai defender, né, a nossa fé, a nossa maneira de visão de mundo, de conduta. Então, mesmo que o vereador tenha outras pautas, uma atuação um pouco diferente, às vezes mais regionalizada, ou é uma pauta animal, ou eu trabalho, né, eu quero trabalhar aqui a respeito do transporte, nada disso impede de, em algum momento, a frente se unir e ali defender os nossos princípios e valores. Aí deixa eu lhe perguntar, vereador, um ponto que há sempre de confronto de quem tem uma posição política e algumas vezes ideológica ou até religiosa frente à frente parlamentar cristã, que é a crítica de dizer, olha, às vezes a religião e os parlamentares que defendem este bloco avançam sobre pautas que consideram ser, assim, de uma maneira geral, mais abertas à sociedade como um todo, incluindo as religiões de matrizes africanas e quaisquer outras variações, que vá do budismo a qualquer outra que seja. Como é que a senhora responde a este ponto? Assim, é de fato um problema? Há espaço de diálogo entre essas correntes religiosas? Inclusive hoje na Câmara nós temos pessoas que professam religiões que são radicalmente diferentes. Tem espaço de conversa? Claro que tem. Sempre teve. Nós tivemos algumas construções, né, na primeira legislatura minha. Caminhamos, alguns pontos são inegociáveis, né? Nós temos ali aquilo que a gente estabelece como princípio inegociável. Mas alguns pontos a gente consegue chegar no meio termo, nós tivemos alguns momentos assim. Claro, na verdade, nós vamos ali exercer o que o Estado laico diz, que às vezes é muito confundido, né? O Estado laico não pode meter religião, não pode meter em política, e não é nada disso. O Estado laico diz que, né, o Estado ele não vai interferir, ele não vai impedir nem promover. Então é nessa liberdade que nós estamos ali, com uma maioria na Câmara de 27 vereadores que professam, que tem uma religião, que nós não vamos separar a nossa vida, os nossos princípios e valores da nossa atuação parlamentar. Mas, claro que nós estamos sempre abertos ao diálogo, né? Estamos sempre construindo coisas juntos. Agora, algumas pautas realmente a gente tem uma defesa firme e inegociável. Quais são, vereadora? Onde é que a senhora vê que não há possibilidade de discussão considerando a presença da Frente Parlamentar Cristã e as crenças daqueles que estão representados nela? Reafirmando que é de acordo com aquilo que a gente coloca como um termo de compromisso, que é a defesa da vida desde a concepção. Então, sabemos que a pauta do aborto não é uma matéria aqui municipal, mas algumas políticas públicas passam por aqui. Então, nós vamos estar sempre defendendo a vida desde o momento da concepção. Nós estamos também ali defendendo, né, a formação da família tradicional, nós estamos defendendo uma preservação da inocência das crianças. Então, todo projeto que tenta erotizar a criança ou política pública que tenta introduzir algum tipo de pornografia ou algo que vai realmente acabar com essa inocência ali, nós somos ali veementes em defender, em contrapor, em defender aquilo que a gente acredita. Então são essas pautas principais, né, das doutrinações, das ideologias na infância também, entendendo que a criança é uma pessoa ali em desenvolvimento, em formação, segundo a Constituição, que precisa ser preservada. Então, né, nas mais diversas políticas públicas que são colocadas pelo município, nos projetos de lei que chegam na Câmara, desde a CLJ, a gente faz uma análise ali minuciosa para poder, de repente, emendar, que a gente fala, e aí dar uma consertada para que a gente consiga votar junto, ou não, ou a gente precisa derrubar. Então, é uma atuação assim que é um processo bem amplo e cuidadoso e a gente vai construindo ali os nossos argumentos a respeito disso. Sim. Tem um projeto de lei apresentado pela senhora no ano de 2025, projeto de lei 41, que dispõe sobre a proibição da utilização de símbolos cristãs, da liturgia cristã e da doutrina cristã em eventos ou manifestações públicas que os satirizem. Queria que a senhora explicasse exatamente. Estamos falando do carnaval, estamos falando de qualquer manifestação. E já houve ocorrência disso para basear a senhora para criar esse projeto? Esse projeto veio por experiências nacionais que vem acontecendo, né? Nós tivemos aí já, né, vídeos circulando de manifestações em praça pública, um vídeo bem recente que colocava, né, uma representação de Jesus Cristo, mas de uma forma
completamente deturpada, e isso para nós é realmente um vilipêndio, é algo que nos choca. Então é nesse sentido de antever algumas situações, né? Nós tivemos algumas questões do Festival Internacional de Quadrinhos também, que foram, né, um pouco gritantes. Então, para que não haja isso, a gente trouxe esse projeto como uma maneira de prevenção. Tem uma pergunta que eu quero lhe fazer, vereadora, que é exatamente o ponto em que, e se há alguma percepção de espaço em que pode haver essa crítica, porque já houve parlamentares na Câmara que tinham um diálogo muito menos aberto do que a senhora tem a respeito de alguns desses temas. E toda vez que havia alguma discussão sobre religião, qualquer que fosse ela, havia uma interdição dessa conversa. Quer dizer, não havia espaço para se fazer, e a cultura abriga, por vezes, algum tipo de crítica, de questionamento, ou coisas desta natureza. Onde é que é o espaço exatamente que se permite ou que há para ter algum tipo de discussão? Ou não deveríamos discutir este tipo de coisa, vereadora? Lógico que devemos discutir, parlamento é para isso, né? O momento ali dos assuntos relevantes, o momento de um discurso, o momento de um orador, ali é o espaço e precisa haver essa discussão, e a gente vai colocar o ponto de vista, eu sempre coloco o meu, e eu quero ouvir do outro, né? Eu posso mudar a minha ideia? Posso, né? Sem ferir aquilo que eu tenho como princípio, como valor. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira educada e respeitosa, né? Ainda que contrapondo ideias, ainda que muitas vezes de forma veemente, é preciso haver o respeito. Acho que isso que é a beleza aí da diversidade que tanto se prega, mas é preciso respeitar nesses momentos, opiniões diferentes para... em alguns momentos a gente não vai chegar num acordo. E é na hora do voto que a gente vai ver. Ali a representação da Frente Cristã, não é à toa que nós temos 27 vereadores, que é um reflexo da sociedade belo-horizontina. Nós temos uma sociedade majoritariamente cristã, né? E aí, ali é o reflexo, os vereadores foram eleitos com essa pauta, com essa bandeira, trazendo por trás a sua vida, né? Da sua comunidade, da sua família, e ali é o momento deles colocarem o seu voto representando alguém. Então, é o momento que tem que acontecer mesmo. Eu estou sempre aberta, eu adoro uma discussão, e colocar o nosso ponto de vista é muito importante. Agora eu quero lhe perguntar sobre questões relacionadas à mudança de legislatura. Qual é a percepção da senhora a respeito da saída do vereador Gabriel Azevedo da presidência e agora a chegada de Juliano Lopes Lobato? E evidentemente que eu preciso dizer aos nossos ouvintes, a senhora é uma aliada de longa data, está no mesmo grupo político que Juliano Lopes e teve embates muito duros com o vereador Gabriel Azevedo, chegou a ser ofendida pelo vereador na última legislatura. Mas no macro, como vereadora, da percepção até o momento de como a casa está operando, que diferenciação a senhora faz de um e de outro? Acho que é uma diferenciação não só minha. A gente tem ouvido isso, não só ali no plenário, dos outros vereadores, os que estavam, né, com a gente. Lógico, é muito, né, real. Os que estão chegando, que ouviram falar, estão falando, nossa, tá muito legal isso aqui. Quanto o pessoal da casa, os funcionários da casa. É uma percepção de uma leveza, de um respeito acima de tudo, igual eu te falei, de diferenças de ideias, de embates ali, ideológicos, de posições diferentes, visões diferentes, mas tudo com muito respeito. É uma casa que, eu acredito, Ibrahim, que nós vamos ter uma legislatura assim, muito produtiva. Nós temos vereadores de altíssima qualidade ali, em cada uma das suas pautas, e está muito bom mesmo. Há uma mudança, há mudanças específicas que foram feitas no regimento interno da casa, prevendo alterações sobre como se tratam, por exemplo, os vetos que são feitos pela prefeitura e levados à análise da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Há também uma nova mudança sobre como e quantos projetos vão parar no plenário. Eu queria me deter neste último ponto com a senhora, porque eu já ouvi avaliações diferentes sobre isso. Há quem diga, e eu já ouvi aqui nesta mesma mesa, dizendo: eu acho que deveríamos ter mais projetos, porque os projetos dos vereadores estão acabando ficando em segundo plano. E é importante tê-los no dia a dia, porque o vereador tem interesses próprios que nem sempre são interesses coletivos para aquele dia. E há quem diga também que ter 2 projetos melhora potencialmente, ou hipoteticamente, a qualidade do debate sobre aquele projeto. Que avaliação a senhora faz sobre essa mudança? Eu sou dessa segunda opinião aí. Eu acho que quando a gente consegue dividir um pouco a pauta, colocando 1, 2 projetos por dia, a gente consegue dedicar muito mais aquele projeto, seja defendendo, seja contrapondo. Nós tivemos um momento, né, na legislatura passada que tinha uma necessidade de limpar a pauta. Era uma coisa insana. Vamos limpar a pauta, limpar a pauta. Às vezes a gente tinha 30, teve dias a gente ter quase 40 projetos em pauta,
como vai ser a nossa dedicação ali, né, de defesa. Assim, chegava no final, os vereadores estavam assim, pelo amor de Deus, nós temos que acabar esse plenário aqui hoje, assim, todo mundo exausto. Então, eu acho que é muito mais produtivo, proveitoso, e a gente tem uma qualidade muito maior do trabalho legislativo se atendo a poucos projetos por dia. E era uma necessidade boba de limpar a pauta para colocar números, para fazer recordes, não sei o quê, e que acabou prejudicando muito o trabalho. Então, eu concordo com essa dinâmica, foi uma dinâmica proposta pela mesa, né, que está aberta a sugestões. Uma vez ou outra, um vereador pode pedir para colocar um projeto num momento específico que o assunto está sendo ventilado. Há muito esse diálogo, mas eu acho bem produtivo e importante, acho que vai ser muito legal. Para caminhar para o final aqui da nossa conversa, vereadora, falávamos aqui antes de começar a entrevista sobre como o perfil da Câmara mudou da última legislatura para essa e de um componente importante, um componente de enfrentamento ideológico que parece estar bem mais escancarado. Isso ficou visível para o eleitor nas primeiras semanas de votações na Câmara. Dá para termos alguma garantia, ou o eleitor, o cidadão de Belo Horizonte, que terá uma Câmara melhor nessa legislatura do que teve na última, ou a gente vai ter que esperar só até o final dos 4 anos? Não, posso garantir que a gente está trabalhando muito, Ibrahim, e essa Câmara realmente ela teve uma característica de ser polarizada, aumentou a bancada da esquerda, aumentou a bancada da direita. Isso traz realmente um componente ali de disputa, de projetos, muitas vezes até sai do cenário municipal e as coisas ficam mais no cenário nacional, né? O pessoal às vezes reclama um pouco, mas eu acho que tudo é válido. Nós temos tempo para isso, nós estamos ali para isso, né? E eu acho que disso tudo vai surgir, sabe, muito trabalho bacana. Eu acho que o resultado disso tudo vai ser para a população, para a cidade, uma vigilância constante dos assuntos corriqueiros, de tudo que rege aí, né, o dia a dia do Belo Horizontino está sendo ali falado, tem espaço para isso, né, não existe ali uma tentativa de derrubar o quórum para que ninguém fale. Imagina, a gente teve isso no passado, foi inadmissível, né, a gente não ter como falar, que é a nossa função ali do parlamento. Então, eu vejo com bons olhos demais essa legislatura. Como já falei, nós temos vereadores nas mais diversas áreas, cada um ali super empenhado. Eu vejo nos novatos uma fome e sede ali de trabalhar muito. A gente está ali também para apoiá-los, ajudá-los, servi-los. Eu estou muito animada, viu? Acho que vai ser muito bacana. Uma última pergunta agora, vereadora, porque eu acabei me esquecendo deste tema quando a senhora mencionou. A senhora falou em algumas arestas a serem aparadas com o vice-prefeito de Belo Horizonte, atual prefeito interino Álvaro Damião. E quero entender que elas são a partir do processo de eleição que foi derrotado o candidato da prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Miranda, com a vitória de Juliano Lopes. Mas eu queria que a senhora explicasse um pouco para que entendamos onde é que está o problema e o que precisa ser resolvido. Se é que eu acho que não há problema. Da nossa parte, da parte da mesa diretora, e é uma opinião geral dos vereadores, acho que essa página foi virada. Foi um processo realmente que aconteceu ali, houve, né, uma vitória e uma derrota, mas foi um momento. O que todo mundo quer agora é ter esse diálogo. Nós precisamos da prefeitura, a prefeitura precisa da gente, e a gente tem que sentar, conversar, dialogar. Eu acho que não existe essa resistência, a gente ainda não tem nenhum projeto importante vindo da prefeitura, mas isso vai acontecer, vai chegar, e a gente precisa sentar e conversar. Vereadora Flávia Borja, do Democracia Cristã, eleita para mais um mandato na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Café, vereadora. Eu desejo, evidentemente, um ótimo mandato para a senhora e que volte outras vezes para conversar conosco. Obrigada, voltarei. Só convidar que a gente estará aqui. Muito obrigada, viu, querido? Obrigado eu mais uma vez. E muito obrigado a você que nos acompanhou no Café com Política. Então, eu sempre lembro, ele continua às 8h30 da manhã. É só você ligar aí no seu youtube.com/otempo. Estamos sempre, diariamente, segunda às sextas-feiras, trazendo alguém que participa da política, que discute política na capital mineira, no Brasil, em Minas Gerais. De todas as maneiras, a gente está trazendo assuntos que esperamos que sejam importantes para você, cidadão de Belo Horizonte, cidadão da região metropolitana da capital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.